plano do sistema, senão ficar aquele pedido botãozinho enviar para a análise. Né? O que ocorre? As ações que foram tramitadas no passado, que já foram analisadas, que entraram em diligência, serão perdidas? Não. Por quê? Porque o PAR é o planejamento, né? Plurianual, ou seja, uma ação que está atendida em 2013, ela pode ser atendida sem nenhum problema, desde que atendidos todos os critérios técnicos apontados em nossas análises. Então, você já deve ter acessou o PAR essa semana, deve ter percebido umas obras que surgiram aplicadas lá. O que foi isso? Foram aquelas ações em 2013 que vocês planejaram e não cadastraram os projetos de lei. Infelizmente, a gente tem que limpar o sistema. O município nunca mais vai ser atendido. Nós tentaremos, a partir de agora, o terceiro ciclo do PAR, no ciclo 2015 a 2018. Então, essas ações, vocês programaram, passaram pelo plano atendido, elas podem ser lançadas na sequência. Desespero total? Não. Nós temos uma série de ações que constam no sistema, que já foram empenhadas, cujo bimestre, cujo recurso vai ser repassado agora. Você já deve estar validando, com certeza, termos de compromisso, né, de ações do PAR dentro do sistema. Tem muita coisa que a gente já conseguiu aprovar, inclusive, em janeiro e fevereiro. Fala que a gente ainda não tem orçamento 2014 disponibilizado na máquina. Mas, não se preocupe, depois do carnaval isso estará resolvido. Tenho certeza que meses de março, abril, maio e junho são cruciais. Praticamente toda a execução orçamentária do ano ela vai ser realizada nesses 4 meses. Então, não perca a esperança, e não estou falando somente de ações de obra. As demais ações de mobiliário, profissional, etc., também serão empenhadas nesse período. Enfim, não quero me estender demais, porque tem pouco tempo, mas vamos lá. Em relação a quadras e creches, que é outro tema importante, né, dentro dessa nosso discurso. Para quem não sabe, foi criado um critério de atendimento para esses dois programas, a partir de 2011, com a inserção deles no PAC. Né? O que ocorre? Quando o programa do Ministério é absorvido pelo PAC, a gente atende alguns critérios. De 2007 a 2011, o município chegava com o seu projeto debaixo do braço, protocolado naquilo que é, e a gente conseguia atender com uma creche, atendidos todos os critérios técnicos que o programa exigia. Né? A partir de 2011, não deu. A gente começou a respeitar algumas diretrizes do Ministério do Planejamento da Casa Civil e acabou se priorizando grandes e médias cidades. Né? Então, muito município pequeno acabou ficando de fora, momentaneamente, do programa da infância. Era disponibilizada uma cota de creches para os municípios, era dado um prazo de cadastramento, o pessoal recebia isso para a gente fazer o emprego, etc. Uma meta bem usada, né? Porque nós temos o objetivo de apoiar 6.000 creches em 4 anos, além das 2.500 que já tinham sido pactuadas no governo Lula. Então, é um desafio grande em termos de análise, em termos de organização interna, de disponibilidade orçamentária. Eu diria que a gente está indo muito bem, que se somar o exercício 2011, 12 e 13, das 6.000 creches prometidas no governo Dilma, a gente já aprovou o projeto mais de 5.000. Né? Então, teremos pelo menos mais de 1.000 esse ano. O fato é que a demanda é muito grande e, felizmente, nós temos um orçamento significativo esse ano dentro da ação de creches e para que a gente abra, talvez, um pouco mais esse critério e consiga atender municípios que ainda não foram contemplados. Né? Em relação a quadras e coberturas, o que ocorre? O Ministério estabeleceu, realizou a fila. Né? Nós tínhamos falado isso há 3 anos atrás, o governo primeira fala do Romeu, nessa palestra, e ele tem a vida organizando a fila, que é priorizar escolas com mais de 500 alunos matriculados. Aí tínhamos várias reclamações na época, não, a minha escola tem 200 alunos, não tem quadra. O que foi feito? Nós reorganizamos a fila. Passamos a atender, a partir do ano passado, escolas com mais de 100 alunos, que não tinham quadra declarada. Então, a consequência, abriu o critério, a gente já conseguiu apoiar mais de 8.400 quadras em 3 anos, né? O objetivo de atender pelo menos 10.600. Eu diria que isso está muito bem encaminhado. Especificamente aqui em Santa Catarina,
eu até vou deixar um relatório atualizado que eu tirei ontem do sistema, a gente deve ter atendido com certeza 80% ou 90% das quadras disponibilizadas, né, para os municípios que atendiam esse critério. Então, são dados excelentes. Eu diria que o parque não é o problema aqui no Estado em relação à educação. Talvez seja os estados com melhor execução proporcional do Brasil, né, sem querer puxar o saco de ninguém, mas a verdade ela tem que ser dita. O mundo está balançando a cabeça aqui, habitou comigo, né? E eu puxo um outro assunto agora, que é a questão do monitoramento de obras, que é importante a gente frisar. O que ocorre? Repassar recurso, eu diria que é algo fácil, né? Agora a gente tem que prestar conta disso, se acompanhar, para verificar se essas ações estão sendo realmente executadas, se está havendo benefício efetivo para a sociedade. E o Ministério criou em 2008 o bendito módulo de monitoramento de obras. Qual é o princípio disso? Todo mundo conhece o módulo de obras. Agora, quem não conhece o módulo de obras do CIMEC? Todo mundo, com certeza. Né? Por quê? Toda vez que a gente pactua uma obra do município, seja uma quadrinha, seja uma creche, uma obra maior, é necessário que o engenheiro da prefeitura faça o abastecimento permanente, né, dessa execução para a gente verificar como é que está acontecendo. O que ocorreu? 24.400 obras pactuadas com estados e municípios. A coisa tomou uma proporção imensa, né? Então, peraí, isso dá na média 3,6, 3,8 obras por município brasileiro. Estou falando só de recursos federais, para a educação básica, não cito aqui universidades federais, não cito institutos federais. Então, tem muito dinheiro federal aplicado na conta, tem muita obra acontecendo. O município não consegue avançar com as obras que recebeu no passado, vai ter dificuldade em receber novos recursos, né? Então, a postura que o Ministério tem adotado já desde o ano passado é o seguinte: antes de se pensar em obra nova, execute a obra antiga, né? Olhe para trás para ver se está tudo ok. Por quê? Obra paralisada, problema, né? Empresa abandonou necessidade de aditivo de prazo, aditivo de valor, coisa e tal. É viável se repassar recursos para fazer uma nova obra, sendo que a gente não resolveu o nosso passivo, né? Então a gente tem sido extremamente criterioso em relação a isso. Tem alguns municípios que não estão com obras paralisadas, mas tem 5 ou 6 obras em execução e já está querendo mais. Espera lá, vamos repensar isso aí. O município vizinho talvez não tenha recebido recursos. Então a gente está numa fase, eu diria, de redimensionamento desse atendimento. Existe recurso disponível para todo mundo. É necessário se criar critérios. Quem trabalha com política pública sabe disso muito bem. Vocês têm critérios para a matrícula, por exemplo, na educação infantil, no ensino fundamental. O Ministério tem que ter também os seus critérios para o atendimento. A questão é que diferencia, na verdade, a política educacional hoje de 10 anos atrás. Esse recurso pode ser acessado por todo e qualquer município. Existe transparência no processo. Existe empenho, planejamento e organização por parte do Ministério da Educação para atingir os objetivos que aí são colocados. Repito, 140 mil prédios públicos no Brasil, né? Então, uma demanda gigantesca, investimento na área da educação infantil que nunca foram feitos. Certamente a fala do Wilson vai abordar isso. Nunca se fez investimento na área da educação infantil até 2007. Nunca se construiu uma creche com recurso federal até 2007. E a gente passa, né, nos últimos 5 anos, apoia construção aí de 2.500, mais de 6.000 que a gente vai concluir esse ano, são 8.000 e tantas creches. E um desafio gigantesco que a gente calcula para poder universalizar o atendimento de 4 a 6 anos, que é atender pelo menos 50% de 0 a 3, precisamos de 20.000 creches. É difícil? É. A questão é que ninguém tinha feito antes. Nós fomos lá e dissemos, vamos fazer. Então, enfim, é óbvio que existem quedas nesse caminho, nem tudo é perfeito, temos consciência disso, mas existe uma convicção dentro do FNDE, dentro do Ministério da Educação, de que é possível atender, sim, as grandes necessidades educacionais dos municípios do Estado brasileiro, que existe empenho, existe dedicação, e felizmente existe orçamento jamais visto, para que a gente possa melhorar. Temos que aprimorar, não tem dúvida. Eu acho que nesse caso a humildade é importante, principalmente para que se tenha um retorno por parte do processo, saber como é que a gente consegue
melhorar. O critério, muitas vezes, explica muita coisa, né? Então, esse feedback, esse retorno, esse contato permanente, nós temos diversos canais de comunicação. Às vezes o pessoal fala, não consigo falar com ninguém na FNDE. A FNDE tem diversos caminhos. O 0800 é um caminho. O 0800 é aquele caminho mais simples, para aquelas dúvidas, né, mais simplificadas. Agora, nós temos as áreas técnicas específicas. Tem um canal de comunicação muito interessante dentro da FNDE, que é um e-mail para a presidência. Não sei se vocês já acessaram, mas é presidência, sem acento, sem nada, @fnde.gov.br. Da minha parte, uma coisa eu garanto: vocês não ficam mais de 2 horas sem receber resposta sem passar por e-mail. Se por porventura algum dia eu não respondi algum e-mail, alguém da minha área não respondeu, pode falar aqui. Mas é algo que eu prezo muito, né, com toda a equipe nossa, assim, pessoal. Telefone é sempre difícil, nem sempre você resolve, o tempo todo ligando, vem para a resposta por e-mail, por mais curta que seja, ela tem que chegar lá. Então, a obrigação nossa, enquanto servidor público, enquanto a gente, dar esse retorno. Então, quem disser que não consegue retorno do FNDE por e-mail, está conduzindo, está indo pelo caminho errado. Né? E eu deixo na parte de infraestrutura, o último trabalho de projetos responde muito mais e-mail que a gente aqui, mas sempre encaminha a resposta pessoal. Vocês podem ir pelo presidência do FNDE ou pelo meu e-mail, que é Thiago, normal ou sem H, ponto, R, A de América, D de dado, U de usina, E de navio, Z de zero. Thiago.raduns@fnde.gov.br. Faça o teste. Segunda-feira eu mandar um e-mail às 9 da manhã até às 10 da manhã. Indo a Brasília, a gente funciona no 14º andar do edifício sede do FNDE, no setor do Rio Grande do Sul. O deputado, toda semana, despacha lá. Enfim, eu trouxe, inclusive, 2 relatórios das obras nossas, né, passaram para o pessoal, tanto das ações do parque como das ações de obras. Fala que tem que ser muito rápido, mas quais as diretrizes, sejamos pragmáticos, quais as diretrizes do parque? Quem tiver obra em cadastramento 2014, ele pode inserir os projetos e tramitar para análise até 31 de março. Ok? Infelizmente, ações 2013 que constavam em cadastramento foram arquivadas. E as demais continuam rolando. Quais as prioridades do Ministério? O ano passado já era assim, continua sendo também agora em 2014, priorizaremos no parque ações de quadras, coberturas e creches, para quem conseguiu cadastrar isso. Quadras, possivelmente a gente não vai reabrir o período de cadastro, porque existe ainda uma leva significativa de projetos no sistema que terão que ser avaliadas, né, pelo Ministério. Creches, a gente deve, com a esperança que a gente deve reabrir esse critério logo depois do Carnaval. Vocês vão receber informações a respeito. Sendo priorizados os municípios que nunca receberam. Quem tem obra em execução, está com a obra paralisada, anteninha ligada. Nós estamos bloqueando, né, não repassando recursos para novas obras enquanto a gente não resolver essa pendência. Tá? O Ministério criou uma coordenação especial, um núcleo de trabalho especial só para cuidar de obras paralisadas. Nós estamos tendo reuniões permanentes com a CGU para saber como é que se trata disso. Então, qual é o espírito da coisa? O município que tem obra paralisada e que não foi constatado desvio de recursos por parte da gestão anterior, que a obra está equilibrada financeiramente, o Ministério pretende apoiar com mais recursos, caso necessário, para concluir essas obras. Vale aqui uma expressão, chamada bom senso. Uma obra que está com 98%, 99%, não adianta pedir, né, recurso para concluir, gente. Questão de bom senso. Né? O processo operacional para repassar mais
R$10.000, não vale a perda que o município está tendo em não atender essas crianças. Então, essas obras de fase finalística, tenho certeza, tem que reunir, juntar todos os esforços, ver se tem saldo em conta para poder concluir essa creche. Agora, tem outros casos especiais. Qual é o caso mais difícil? E a própria CGU nos coloca isso para ver. Obra com desvio de recursos. Felizmente, assim, nem sei se existem casos desse tipo aqui no departamento nosso, que já é muito bom. Mas obras em que houve desvio de recursos, alguém tem que pagar essa dívida. Né? Acionar o gestor, enfim. Agora, o Ministério não pode aportar recursos de onde foi constatado uma irregularidade. Tem que sanear o problema primeiro para a gente poder entrar na sequência. Fora isso, e aí eu diria que é o estado de melhor nível de monitoramento de todos nós, a questão do módulo de monitoramento. Ontem, às 12 horas, eu entrei no CINEC para puxar o relatório de obras que estavam com vistoria desatualizada em Santa Catarina. Não tinha nenhuma obra com vistoria desatualizada. Então, primeiro, parabéns aos municípios, né? E o Ministério já há 3 ou 4 meses vem enchendo o saco, essa é a palavra, com ligação com prefeitos recebendo SMS no celular dizendo que a obra está desatualizada. Né? Por que isso? A gente precisa ter um panorama, a gente tem que saber como esse recurso federal está sendo executado na conta. O Ministério não tem perna para monitorar diariamente 24.400 obras. Esse processo tem que ser conjunto. Então, nós prestamos um serviço de supervisão de obras. O Ministério, com empresas especializadas, fazem um acompanhamento dessas obras segundo critérios de prioridade, segundo roteiros pré-estabelecidos. Mas a fiscalização da obra, ela é de responsabilidade da Prefeitura. Por quê? Porque foi a Prefeitura que contratou aquela empresa construtora. O construtor não está cumprindo o prazo. Gente, existe um contrato celebrado pela Prefeitura. Aciona o camarada. Passa com que ele cumpra aquilo que foi pactuado quando ele ganhou o processo licitatório. Ele não se comprometeu a fazer aquela obra? Então faça. Não quer? Chama o segundo colocado. Licita de novo. O Ministério vai cobrar nas prefeituras aquilo que está pactuado no termo de compromisso ou no termo de convênio. A gente não pode interferir no contrato. Isso acho que é importante pacificar e esclarecer. Não adianta chegar para a gente e reclamar do construtor. Agora, adianta chegar na FNDE e reclamar do que o recurso não teve passado, do que o projeto não isso sim. Agora, questão de contrato, infelizmente não tem certeza. Agora, a gente está falando de um Estado que é exemplo no Brasil em relação a esse monitoramento, e me parece, eu que acompanhei o processo desde a sua criação, já é uma coisa pacificada e consolidada dentro das políticas. Todos vocês sabem que existe um modo de monitoramento que deve se receber as informações da prefeitura. Então, parabéns e continuem assim. Tá? Sobre as recomendações do PAR, só para tentar concluir a minha fala, então a gente vai se avançar no tempo aqui. Nós temos prioridade para analisar construções de escolas no campo, escolas em assentamento. Porque o programa Pronacamp, criado há 2 anos atrás, tem uma das diretrizes muito focadas em cima da parte de infraestrutura. Então, um compromisso aí de se apoiar a construção, em torno de 3.000 unidades em 3 anos. A gente já conseguiu atingir em torno de 1.500 a 1.600 nos últimos 2 anos, então o desafio para 2014 é bem pesado. Pelo menos mais 1.400 a 1.500 escolas do campo aprovadas e apoiadas, incluindo estaduais e municipais. Todas as demandas municipais relativas a essa ação que estão cadastradas no PAR em análise de diligência ou em cadastramento de 2014 vão ser avaliadas e o projeto será aprovado 1.000% garantido que vai ser atendido. Tá? O que tem que se fazer? Um bom estudo de demanda, cumprir aquelas exigências básicas, né, que a gente coloca. Quem não conseguiu lançar isso 2015 a 2018, com certeza vai aparecer essa oportunidade. E as demais escolas, construção de escolas urbanas, também são ações relevantes da gente, também serão analisadas. No caso do Estado, como a gente não tem um número gigantesco, né, como outros estados, com certeza 100% de tudo aquilo que é construção urbana do sistema vai ser analisado, porque está atendido. Né? Existem falhas aqui ou acolá, isso
escola de 12 salas, o projeto padrão da FEDER, é um projeto relevante, né? São 12 salas de aula, laboratórios, refeitório, quadra coberta, custa 13 milhões e meio de reais, mas é um espaço que funciona perfeitamente para a educação integral, a gente sabe a importância disso. Agora, ela tem um custo de manutenção que a gente estima em torno de 50 mil reais mês, incluindo professores, né, alimentação, quer dizer, tem um custeio por trás disso que muitas vezes não é avaliado pelo gestor. Né? Tem uma questão de demanda também. Então, se a gente for trabalhar uma escola em 2 turnos, todos 700 alunos, 600 alunos, teria uma demanda a ser justificada. Alguns municípios de pequeno porte, às vezes, nem têm essa quantidade de alunos no ensino fundamental. Né? Então, por isso, nós somos exigentes com essa questão de demanda. Será que uma escola menor não é mais adequada? Né? Então, às vezes o prefeito cresce o olho em cima daquele projeto maravilhoso, mas esquece. Tem que pagar. Os preços, um carro importado. Camarada, tem seguro para pagar, tem que é mais caro por um pneu, é mais caro. Né? Então, a gente não está se furtando de atender as demandas, mas é uma questão de adequar o tamanho do projeto à real necessidade do município. Temos algumas novidades aqui, que posso até mostrar nos slides, que são novos projetos que estão sendo desenvolvidos pelo Ministério. Vou mostrar ele de novo para vocês. Será o primeiro a olhar esses projetos que serão divulgados nos próximos dias. Eu vou passar rapidamente aqui o que já existe, né? Essa apresentação a gente vai colocar à disposição, talvez no site, né? A gente vai passar para o pessoal, se aqui já não receberam isso impresso. Então, os projetos padronizados, 1, 2, 4 e 6 salas, todos eles estão sendo revisados, serão colocados no nosso site depois do dia de março. Então, o que ocorre? A gente vai, desde atender 2014, as prefeituras com versões revisadas. O que significa? Racionalização de custo, né? Mudança de especificação de esquadrias de investimento, e as escolas de 4 e 6 salas passaram a ter quadra coberta e refeitório. Então, uma mudança inovadora nesse projeto. O modelo 12 salas, para quem não conhece, ele continua o mesmo, vai ter um ajuste aqui no acolá, sabendo que nós tivemos redução de algumas cargas tributárias agora no final do ano. Então, houve uma desoneração da tabela SINAP em alguns itens, mudança de cálculo do PDI, né, aquela bonificação indireta. Então, os custos supostamente defasados não estão tão defasados assim, em função dessa desoneração. Né? Para escolas de ensino fundamental, a gente trabalha com a faixa de orçamento em torno de R$ 1.100 a R$ 1.200 por metro quadrado. Né? São escolas com especificação técnica um pouco inferior para a infância, inferior não falo no sentido diminutivo, mas uma infraestrutura escolar destinada à educação infantil, ela requer outras instalações que a escola de ensino fundamental não tem. Ações de reforma, e aí eu queria, reforma e ampliação, eu quero fazer um breve comentário sobre isso. Existem muitas demandas de reforma e ampliação do sistema, é a questão da prioridade. Quando você pega um universo de 60 mil obras, você tem que começar por algum tanto. Então, qual é a nossa visão? Obras de médio e grande porte, a prefeitura dificilmente vai conseguir fôlego, né, para executar. R$ 1 milhão é dinheiro para caramba. Então, o Ministério, nessas grandes obras, ele passa recursos e apoia. Ampliações de reforma, salvo casos excepcionais, elas são executadas com valor um pouco menor. Se pegar a média da rede com a infraestrutura brasileira. O Ministério, em questão da portaria inicial número 507, não deve apoiar, não pode apoiar obras com valores inferiores a R$ 250 mil. Então, a gente vê muita proposta de reforma de 50 mil, 60 mil. Com todo respeito, não estou tirando a necessidade real de se executar essa obra, mas o custo operacional para a prefeitura elaborar o projeto, analisar, reanalisar, publicar no Diário Oficial da União, celebrar a prefeitura realizar o processo licitatório. Será que vale tudo a pena? Vale
esforço para captar um recurso maior não é possível de nós mesmo. Né? Então, a gente prioriza ações de construção de escola. Por quê? São ações que o município não tem, na maioria dos casos, capacidade financeira de fazer. Né? As obras menores, eu recomendo que elas sejam bem planejadas. Discuta com o prefeito a possibilidade de poder executar isso, execução direta, usando o nome de obra própria, né? Mutirando, enfim, mas vamos tentar focar em cima daquilo que é grande, que é importante. Esse é o nosso foco. Né? Aqui as quadras cobertas, né? Tanto a cobertura como a quadra com vestiário. E aí nós temos o nosso bendito para a infância, que eu ainda não tratei de um assunto importante, né? Está se perguntando, que é a questão das metodologias inovadoras. Né? O FNDE, no ano passado, já nessa esteira de poder atender mobiliário, funcionário, ônibus, imediata de preço, resolveu fazer um pregão nacional para construir creche. Qual é a ideia disso? Desonerar a prefeitura do processo licitatório, reduzir o custo na construção das creches e reduzir o tempo. E a qualidade tem que ser a mesma ou melhor. Então, fizemos 2 anos de estudo, né, para poder chegar a metodologias inovadoras de construção. O que se fez? Nós tínhamos um projeto para a infância desde ser apoiado desde 2007, a gente fez uma revisão deles. Tiramos alguns itens que a gente considerava necessários, muito em cima da prefeitura, dos autos, entre eles, o tal do parquinho não, aquele anfiteatro que nós tínhamos lá no fundo, saiu. Mudamos a destinação dos quadrilhas, que são todas as quadrilhas agora de alumínio, mudamos toda a estrutura do parque moderno, reduzimos a carga elétrica, aumentamos o PV, etc. Então a equipe nossa de engenharia deu uma revisada boa nesses projetos e chamamos para discussão durante o ano aí, empresas que trabalhavam com metodologias inovadoras. O que é isso? Nada contra a alvenaria revocada que todos nós conhecemos. Mas, se uma prefeitura leva 2 anos e meio para construir uma creche, aquela criança deixa de frequentar a primeira etapa de educação infantil. Ela já vai estar com 3 anos, já deixou de frequentar, né, a creche, berçário, enfim. Então, isso acaba dando um prejuízo que é de novo no próprio processo de educação. A gente tem que acelerar isso. Abrimos um certame licitatório, portanto, chamamos as empresas e falamos o seguinte: pessoal, ó, tem que construir creche em menos tempo, mais barata e com a mesma eficiência. Quanto vocês nos oferecem? Nosso custo de referência para construir uma creche de bem alvenaria é esse. Nos propõe os preços aí. Fizemos um certame para todo o território nacional e colocamos: creche B tem que ser construída em 7 meses, creche C tem que ser construída em 5 meses. Para o estado de Santa Catarina, tivemos 20% de desconto no registro do preço dessas creches, né, em relação ao valor assinado. Casualmente, a empresa que ganhou o estado aqui era para mim. Uma tecnologia de PVC concreto. Enfim, nós já temos algumas obras iniciadas, outras concluídas. Não na expectativa mais de 7 meses uma creche de governo, mas sim de 5 meses. Esse é o prazo que as empresas estão colocando. Então, até segunda ordem, todas as creches brasileiras bem sim atendidas serão por meio de metodologias inovadoras. A gente espera e acredita muito que prefeituras que receberam creches em 2013 serão todas desse tipo. A gente já vem aqui, ó, olha só. Só a creche que o camarada levou 4 meses para construir. Lá em Aparecida de Goiânia, a primeira creche com metodologia inovadora executada no Brasil, é a mesma tecnologia que vai ser utilizada aqui no estado de Santa Catarina. Tiago, só para confirmar, aquela parte que aqui tinha muito no sul, chuva ou frio, aquela parte de vidro na frente, a parte frontal e a cobertura, que era uma reclamação de muitos municípios, isso está resolvido, é isso? Está resolvido. Dentro das revisões do projeto, nós temos um fechamento de chuva, lá nós temos. Até então, no projeto antigo, nós estamos utilizando saldo de rendimento para poder fechar, né, o vidro. No projeto revisado, ele já é item obrigatório para a região sul. Então, o Blindex fecha todo o pátio coberto. A gente não tem mais aquelas vigas de concreto que sustentavam a cobertura do pátio, hoje é tudo metálico, né? Então, erramos no início do processo. Ao mudar de reconhecer o erro,
meu tempo aqui, as novidades. Né? É importante para o público. Educação integral é uma diretriz forte do Ministério da Educação. A parte de infraestrutura é um dos grandes gargalos da implementação da educação integral no Brasil. O FNDE, como braço de cultura, tem que auxiliar. Então, ainda na gestão do Ministério da Educação, nós fomos intimados a trabalhar um projeto de novas escolas de educação integral. Isso aqui é só uma palhinha que eu vou dar para vocês. Ainda não decidimos quando ele vai entrar para a fim de financiamento. Com certeza, no par 2015-2018, ele estará lá. Então, é uma escola robusta. Quando se fala em educação, não vou pensar pequeno. Não vou pensar pequeno. Esse projeto está em fase de conclusão e a gente elaborou em parceria com a Secretaria de Educação Básica, chamando especialistas da área de educação integral, visitando diversos modelos bem-sucedidos no Brasil, né, para poder propor algo que atenda aquilo que é a nossa escola do futuro. O caminho é irreversível. Investir em educação infantil, melhorar nossa rede de infraestrutura, isso está pacificado. Próximo passo é esse. Fazer com que o aluno seja abraçado pela escola, tenha atividades o dia todo, não estude mais em meio período. Todo e qualquer país desenvolvido no curso de educação integral foi bem sucedido. Acho que nós temos isso muito claro, que não tem como voltar atrás. Se a infraestrutura é um gargalo, melhorar isso aí. Então esse projeto está quase em fase de conclusão. O que é fantástico isso aqui? Além das salas de aula convencionais, nós temos salas de arte, sala de música, ginásio poliesportivo, biblioteca, sala de vídeo, nós temos grêmio estudantil, nós temos uma parte de administração completamente estudada, sala de informática, obviamente acessibilidade completa, né? Quesitos de sustentabilidade, o aspecto multifuncional da escola, ela não funciona só de segunda a sexta-feira, ela se abre para que a comunidade se aproprie desse espaço também nos finais de semana. Então, é um investimento que está fechando o orçamento algo que nos de 12 a 13 milhões de reais. Não é a solução para todos os municípios brasileiros, né? As redes elas têm as suas particularidades, mas uma vez implantado o equipamento desse tipo, com certeza revoluciona a educação do município. Então, a gente tem essa coisa muito clara na nossa cabeça, que é um projeto que deve entrar no ciclo do PAG 2020. Vocês estão vendo isso aqui em primeira mão. A expectativa aqui é que a gente atenda pelo menos 800 alunos. Como isso. Educação integral porque sempre o aluno tem uma sala de aula específica, porque ele acaba girando dentro da escola, né? Faz esporte, faz música, faz fazendo uma matemática, é um terreno grande, né? Então, embora aqui a gente tenha um cenário do centro urbano, nem sempre a gente vai conseguir implantar ela no centro da cidade. No município menor, talvez, não é mais facilidade de implantar. E esse projeto já é novo, consolidado, está concluído, são as nossas novas escolas do campo. Tá? Por enquanto, estamos utilizando o padrão 1, 2, 4, 6, 12. Agora, essas escolas já entrarão no nosso próximo ciclo. Possivelmente atendendo primeiro em alvenaria, a gente vai escolher uns assentamentos para poder construir essas escolas, né? Depois vamos universalizar, nós vamos substituir nossos projetos antigos. Então, qual é o conceito aqui? Modulação. Qual é a novidade? Educação infantil no campo. O Plano de Infância foi feito para fazer escola urbana, preferencialmente unidades, locais urbanos. Inicialmente, sim. O Pronacampo inova. Por quê? Porque oferece espaço para o ensino para o fundamental, para o médio, e também muitos módulos para atender a educação infantil no campo. Podendo ter alojamento de professores, né? Aqui o talvez não seja muito significativo, mas nos estados do norte do Brasil funciona dessa maneira. E uma breve prestação de contas aqui daquilo que já ocorreu. Então, o Santa Catarina, das 7.400 e poucas creches, que a gente aprovou em 2007 até hoje, 296 foram apoiadas aqui
bem equilibrado, acima da média. Né? Tem margem para mais? Tem. Vamos atender mais planos, não tenho dúvida disso. Né? Então, dos 294 municípios, a certa cidade, 295, né? Faltando um aqui, mas 296 creches. Então, dá na média, em uma creche por município. Okay? Alguns levaram 2, 3, municípios maiores. Mas um atendimento bem interessante, em termos de percentual de execução, muito bem, né? Talvez, pela questão dos critérios elaborados pelo Ministério, talvez já existam muitas palavras cobertas ou não houve essa declaração no censo. Né? Então, eu acredito que a gente tenha margem no próximo critério do PAC para poder ampliar o atendimento em termos de quadras e coberturas. No PAC, a coisa já faz um pouco, um cenário um pouco diferente, não tem tempo de falar esse comparativo, né? Mas a mensagem que